A meditação é só uma crença ou é um instrumento de saúde? Será que meditação funciona? E se funcionar, em quais situações ela claramente funciona? Vamos falar sobre isso? Pare, respire e vamos conversar. Muito se fala e muito se debate sobre meditação. Para alguns, ela é uma espécie de panaceia, capaz de curar qualquer problema de saúde. Para outros, ela é uma enganação que só tem o objetivo de iludir os seus ingênuos praticantes. Neste vídeo, eu vou te falar de 3 benefícios da meditação que nós podemos afirmar que funcionam. Bom, antes de tudo, vamos deixar claro que quando alguém da área de saúde fala em meditação, está falando de um procedimento, de uma intervenção técnica que, quando praticada regularmente, pode trazer vários benefícios. Alguns desses benefícios são muito polêmicos. Por exemplo, alguém que está meditando porque quer se tornar um ser iluminado. Bom, isso pode até existir, a iluminação pode até existir, você pode acreditar ou não, mas eu não tenho evidências científicas disso até o momento. Ou seja, é uma crença. Eu até acredito nisso, mas eu não tenho como lhe comprovar cientificamente. Eu apenas acredito, ou seja, é só uma crença minha, mais nada. Mas tem coisas que são claramente mostradas pelos trabalhos científicos, efeitos benéficos sobre os quais não se trata de uma opinião, mas sim de uma afirmação. E hoje eu vou te falar de 3 delas, 3 efeitos que já são bem demonstrados, efeitos com nível alto de evidência. Porque existem muitos efeitos citados como consequência da meditação, muitos mesmos, mas hoje eu só vou falar de 3 efeitos que acontecem, independente de você concordar comigo ou não. 3 efeitos que poderiam ser ditos como efeitos indiscutíveis da meditação. Olha, antes uma ressalva. Eu não estou dizendo que esses efeitos dispensam você de procurar um tratamento médico convencional. Eu vou dizer hoje que esses efeitos existem. E não é minha opinião, eles existem comprovadamente. O que quer dizer que, além do tratamento médico convencional, a meditação pode entrar para ajudar nas 3 condições que eu vou falar neste vídeo. Porque esses efeitos não foram demonstrados só a partir de opinião de especialistas, relatos de casos, de ensaios clínicos, mas também de revisões sistemáticas de vários artigos e de meta-análise. Meta-análise é o mais forte instrumento de evidência hoje. Mas antes, deixa eu te explicar o que é meta-análise, tá? De forma muito rápida e simplificada. Bom, se você for bioestatístico que estiver assistindo, não fica zangado que eu vou simplificar, tá bom? Meta-análise. 3 autores fictícios querem estudar se o café melhora ou não o raciocínio. Um estuda 50 pessoas, outro estuda 30, outro estuda 100. E a meta-análise ela consegue revisar esses trabalhos e também juntar esses casos, 50, 30 com 100, 180 pessoas, e ver a tendência geral dos achados de muitos estudos, reunindo muitas pessoas. Então ele pega vários estudos, faz um tratamento estatístico para conseguir reunir isso, que é muito complexo para explicar agora, e vê uma tendência geral desses estudos. E aí a meta-análise apresenta seus resultados de algumas maneiras. Um deles é o chamado gráfico Forest Plot, que é uma espécie de resumo visual da meta-análise. Eu vou até te ajudar. Você quer ver uma figura? Eu vou te mostrar. Esta é uma figura de um gráfico de Forest Plot. Olha, veja que existe uma linha chamada linha de efeito nulo. É uma linha vertical que eu coloquei ali em vermelho. Aquela linha significa que ali não melhorou nem piorou. De um lado da linha significa que melhorou. Do outro lado significa que piorou. Nesse gráfico de exemplo aí, eu estou mostrando que para a direita melhora, para a esquerda piora. E aí aparecem várias linhas horizontais, você está vendo? Estudo 1, 2, 3 e 4. Cada linha horizontal representa um estudo, um trabalho. E quando uma linha horizontal de um trabalho vai para o lado da melhora, significa que esse trabalho mostrou tendência de melhorar, como acontece nos 4 estudos desse gráfico. Quando vai para o outro lado, estaria mostrando tendência a piorar. E quando a linha horizontal, como acontece nos trabalhos 2 e 4, além de ir mais para o lado, ela sequer toca a linha neutra, isso significa que o efeito foi estatisticamente significante.
E no final de tudo tem um símbolo, uma espécie de um losango que eu coloquei em vermelho, que é uma espécie de veredito final. Ele mostra o resultado geral de todos os estudos somados. Ok, então você entendeu uma meta-análise, que é o mais forte instrumento de comprovação que a gente tem, muito forte. Eu vou te mostrar umas aqui nesse vídeo, por isso que eu já te expliquei. E agora vamos falar das 3 condições em que a meditação claramente funciona. E eu vou te mostrar só alguns dos poucos trabalhos científicos, tá bom? Vamos lá? Primeira condição: redução do sofrimento psicológico. Olha, esse é um efeito muito estudado e com resultados replicados em vários estudos. Reduz a ansiedade, reduz o estresse percebido e o sofrimento psicológico. O sofrimento pode ser físico ou pode ser psicológico. Esse sofrimento psicológico se reduz junto com a ansiedade e estresse percebido na meditação. Inclusive, alguns estudos, quando outros desfechos não mudavam, o sofrimento psicológico diminuía. Alguns estudos mostravam, olha, equilibra a pressão arterial. O outro falava, olha, nesse meu não equilibrou tanto a pressão arterial, mas diminuiu o sofrimento psicológico. É uma coisa muito demonstrada. Tem vários estudos, mas um clássico é o de Goyal e colaboradores, que foi feito a pedido de uma agência americana, a HRQ. E se olharmos o Forest Plot desse gráfico que teve meta-análise, olha só a figura, botei a linha vermelha na linha neutra, para a esquerda melhora. E todos os estudos mostraram uma melhora, uma redução de ansiedade, estresse, redução de sofrimento psicológico. E uma ótima fonte, para não te ficar te mostrando um monte de artigos, uma ótima fonte é o CABZIM, consórcio seríssimo, consórcio brasileiro acadêmico brasileiro de saúde integrativa, onde eles reúnem as revisões temáticas e a meta-análise. Então eles mostram um monte de meta-análise. E se você olhar o gráfico dele, este gráfico, nos quadradinhos ali, nos retângulos que estão compondo ansiedade e estresse, você vê que tem uma profusão enorme de estudos mostrando esse efeito. É muito evidenciado. Um segundo efeito, já muito claro, é melhora e prevenção de recaída em depressão leve a moderada. Olha, não é uma melhora aguda de humor. Não é um medicamento, uma coisa que você faz na veia e desaparece, mas existe uma melhora gradativa do humor e uma forte prevenção de recaídas também. Acontece, repito, depressão leve e moderada. Não estou falando daquelas depressões graves, que você interna a pessoa, medicação injetável, aquelas muito graves, não. Leves e moderadas. Funciona e bem. Entre muitos estudos, tem o de Goldberg e colaboradores, onde a gente vê, se você olhar um dos Forest Plot dele, você vê aqui que para a direita melhora. E a tendência geral, que aqui não é um losango, é um triângulo, eu coloquei em vermelho, veja como se afasta ali para o lado, mostrando um claríssimo efeito sobre a redução de depressão. E se nós voltarmos ao gráfico do CABZIM, lembra dele, que reúne várias revisões de meta-análise, e olharmos depressão, olha lá no gráfico, olha lá o retângulo vermelho, como tem evidência, é muita evidência, muita também. E o terceiro efeito muito bem demonstrado é aumento de qualidade de vida em doenças crônicas. O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é a percepção de um bem-estar geral por um indivíduo ou por um grupo da sociedade. Você está de bem com a vida? Está bem? Está satisfeito? É o seu nível de qualidade de vida, é uma coisa sua. E isso melhora muito em pessoas com doenças crônicas, como câncer, como dor crônica e doenças inflamatórias crônicas em geral. Para mostrar só o gráfico do CABZIM, olha lá, olha também como tem evidência, olha aí no retângulo vermelho, como tem evidência em qualidade de vida. Então é algo comprovado. Então, o que é que eu quero te explicar? Que a meditação, ela não cura tudo, ela nem sempre fornece ajuda rápida em todos os problemas de saúde e há alguns pontos polêmicos quanto a alguns efeitos que são citados para ela. Existe polêmica sim. Para várias situações, os achados divergem, as opiniões divergem, mas há algumas situações com muita comprovação. E nessas situações, o profissional de saúde que critica a pessoa que quer meditar para ajudar no tratamento convencional, essa pessoa, esse profissional de saúde estará resistindo à ciência. Estará mostrando uma resistência emocional disfarçada de resistência intelectual. Estará negando uma opção que pode comprovadamente também ajudar o seu paciente. Olha, este não é um vídeo contra a medicina.
este é um vídeo a favor da assistência feita de forma completa e do uso responsável da meditação como um recurso integrativo em saúde, não alternativo, não é uma coisa ou outra. A meditação contra a medicina convencional é uma coisa e outra. Então, nessas 3 situações que eu falei nesse vídeo, a pergunta sobre meditação não seria por que sim, a pergunta deveria ser por que não? E que tal enviar esse vídeo para outras pessoas, hein, que ainda debatem até esses 3 aspectos e efeitos muito bem demonstrados? Clica no gostei, no like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação, me ajuda a espalhar esse vídeo para que mais pessoas entendam que alguns efeitos na meditação não são mais uma questão de opinião, são uma afirmação que a gente já pode fazer. Olha, é sempre muito legal falar com você. Saúde, paz, equilíbrio, abundância, tudo de bom. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!